Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Renata Fan, Cicinho, falando sobre a vitória do Mengão em cima do Grêmio por 1-0, que fez o Flamengo colar. Ali no Palmeiras, o Flamengo está muito próximo de passar o Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro. Chega aqui daquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Já deixe os créditos ao canal da Band, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. A palavra preferida. Tabela! Chico, cadê a tabela, hein? É aqui que eu quero mostrar. O Flamengo chegou a 30 pontos com a vitória para cima do Grêmio. Tem um jogo a menos diante do Mirassol, em casa. E aqui, o Z4 tem um novo integrante. Vai ser uma montanha-russa, uma gangorra, lá e cá, sobe e desce. Porém, na 15ª rodada da Série A, quem abre o Z4 é o Grêmio, que em casa tomou 1-0 e ficou barato, porque o volume ofensivo do Flamengo foi alto. Em uma noite fria de 12 graus em Porto Alegre, o Flamengo parecia em casa. A tabela de Gonzalo Plata e Varela quase terminou em gol. A trave salvou o tricolor de sair perdendo logo cedo. A melhor chance dos donos da casa veio na resposta de Caio Paulista, um chute perigoso para fora. No segundo tempo, mais Flamengo. Samuel Lino perdeu a chance de abrir o marcador. O Everton fez grande defesa no confronto com o atacante rubro-negro. O domínio era tanto que estava difícil segurar. Lançamento de Léo Ortiz para Emerson Royal de primeira cruzar para Carrascal, que com um belo chute marcou o gol da vitória flamenguista. E só não foi mais porque o ataque do Mengão desperdiçou chances claras com Luiz Araújo e Bruno Henrique. Com o resultado aqui em Porto Alegre, o Flamengo segue na cola do líder Palmeiras, que tropeçou na rodada. O Grêmio liga o sinal de alerta, entrando na zona de rebaixamento. E o trabalho de Luiz Castro ganha ainda mais pressão do que nas últimas rodadas. A torcida empurrou-nos sempre com muita energia para o jogo, mas percebeu-se que eles estão por cima de nós, estiveram por cima de nós, competimos, mas aquilo que nós pusemos no jogo não conseguimos bater aquilo que foi a superioridade deles. Eu acho que isso ficou evidente no jogo. O Grêmio já há algum tempo, 100 dias que não perdia aqui, nos últimos 12 confrontos o Flamengo somente tinha ganho 3 aqui na Arena. Por isso a importância do jogo, e acho que o jogo foi a vitória é extremamente meritória, porque fomos a melhor equipa. Campeonatos diferentes, e isso deu para ver claramente no gramado. Domínio de ponta a ponta do Flamengo jogando em Porto Alegre, para marcar ainda mais a diferença técnica entre dois times tão grandes do futebol brasileiro. Olha, foi um jogo muito bem construído, viu, Cicinho, pelo Flamengo. É que eu tô feliz, né? Porque o tava dizendo umas coisinhas e não esperou o domingo acontecer. Mas agora já tá tudo definido, sábado e domingo, já foi, final de semana passou. Fato é que o Flamengo, ele desenvolveu um futebol de muita qualidade, cada vez mais entrosado. Você vê que o Flamengo batalha pela bola, os 3 setores estão completamente conectados e 1-0 ficou muito pouco. Não, foi pouco, né? E o Flamengo descansado, né? Depois daquele jogo cancelado na Libertadores, nós sabíamos que iria ser uma batalha, né? Um páreo muito duro para a equipe do Grêmio, que vem tentando se reencontrar ainda no Campeonato Brasileiro e não está tendo êxito. Do outro lado, tem esse Flamengo que está evoluindo. Ruim o Palmeiras, porque o Palmeiras vai perdendo ponto e dessa vez o Flamengo não perdeu ponto, não. O Flamengo ganhou, foi absoluto, seus jogadores ali muito bem entrosados. Essa diversidade, digamos assim, de jogadas do Flamengo, de substituições que o treinador tem a oportunidade de fazer e mantém o mesmo nível, tanto técnico quanto tático ali,
é o diferencial do Flamengo, sem sombra de dúvida. E vai lutar para o título. E mais uma vez eu repito, segura Palmeiras, que o Mengão vem igual um trem-bala. Você tá pensando no Palmeiras, tem que pensar no seu time. Vamos rir dos outros. Líder. Mas a gente viu o Everton Araújo, Jorginho muito bem na partida. O Flamengo tá sem Lucas Paquetá, sem Arrascaeta. Não é? A gente sabe que na lateral esquerda, quando não tem o Alexandro, tem o Ayrton Lucas. A zaga muito consciente, os dois, Léo Pereira e Léo Ortiz. Enfim, Edu, um time que mostrou a sua qualidade, não desenvolveu o seu futebol na Colômbia, porque nem precisou, e acabou jogando uma partida tranquila contra o Grêmio. Tranquila, e eu analiso assim, Renata, a questão do comprometimento dos atletas. Independentemente de quem está jogando ou não, os caras entram em campo e jogam da maneira como o treinador pede. E você vê realmente ontem a mudança do treinador, né, colocando o Emerson Royal na lateral direita, né, você colocando e mudando a lateral esquerda, você logo em seguida faz o gol. Então isso mostra que ele entende e conhecendo os atletas que ele tem, ele pode adaptar e colocar quem ele quiser. Então acho que isso é importante. O Flamengo vai pegar o Palmeiras daqui a pouco, a gente vai ver quem é quem. O Leonardo Jardim recuperou o futebol também do Plata, que poderia até ter saído do Flamengo, tá jogando muita bola. O Carrascal é um jogador importante, o Pedro se movimentando, Ronaldo, Flamengo voltando a ser Flamengo de sempre. Na sua melhor versão. E esse Flamengo com o Daronco, ele é muito forte mesmo também, viu? Rapaz do céu. O Daronco. Um Daronco? O Daronco joga muito pro Flamengo. Bom, vamos falar aí do final de semana. Campeonato Brasileiro. O Flamengo diminuiu a diferença pro Palmeiras, hein? Palmeiras vem de 2 empates seguidos. Empatou com o Santos, empatou com o Remo. O Flamengo venceu o Grêmio. O Flamengo treinou contra o Grêmio. Foi um domínio avassalador. O Flamengo doutrinou o Grêmio dentro de Porto Alegre. O Grêmio não teve a menor chance, cara. Menor chance. Só quando o Flamengo deu uma bobeada ali, por exemplo, numa saída do Rossi, que quase que saiu o gol, mas o Léo Pereira salvou. Só isso. Tirando isso, foi um domínio assustador do Flamengo. 76% de posse de bola. A maior posse de bola do Flamengo neste ano. O Grêmio, que tem o bom Gabriel Meck, bom jogador. Jogador realmente do futuro. Você percebe que ele é diferente. Mas, cara, nenhuma chance. O Grêmio, atualmente, não tem como competir com o Flamengo. Aliás, faz tempo isso, né, gente? Faz tempo. Não é de hoje que isso acontece, não. Acontece já há muito tempo. De 2019 para cá, a vida do Grêmio tem sido difícil e da maioria dos times brasileiros. Essa aqui é a realidade. Quais times brasileiros têm conseguido competir aí com o Flamengo, com o Palmeiras? De vez em quando, em alguns momentos, né? Mas mantendo a média, Flamengo e Palmeiras estão dominando e o Flamengo tem aí transformado todos os estádios na sua casa, porque ele joga à vontade em vários lugares, cara. Por exemplo, vamos listar aqui, ó. A Arena do Grêmio. Flamengo, nos últimos 21 jogos, ganhou 14 no geral contra o Grêmio. Aconteceram 3 empates. Um deles, inclusive, foi no Maracanã, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o Flamengo, dos últimos 21 jogos contra o Grêmio, o Flamengo ganhou 14. Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O Flamengo vai lá e não perde desde 2017 em jogos do Campeonato Brasileiro. E de 2017 para cá, o Flamengo perdeu no Allianz Parque, tirando o Campeonato Brasileiro, que ele não perde, uma vez, que foi o jogo da Copa do Brasil, que o Palmeiras do Abel venceu o Flamengo por 1-0, mas foi eliminado pelo Flamengo do Tite. Cara, Arena MRV, o Flamengo vai lá e nunca perdeu lá. Ganhou título, inclusive, lá dentro. Né? Foi eliminado de uma Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético, mas ganhou aquele jogo. O Flamengo nunca perdeu na Arena MRV. É impressionante. O Vitória, o Barradão, que é o local do jogo da próxima quinta-feira, decisivo, jogaço da Copa do Brasil, é o estádio que o Flamengo tem o melhor aproveitamento como visitante. Então, assim, o Flamengo tem uma sequência
nessa era recente, em que ele é um visitante embaçado. E contra o Grêmio tem sido assim, cara. Contra o Grêmio tem sido assim. Então o Flamengo ontem, sinceramente, foi um atropelamento. Não teve nem conversa, né? Agora, o Flamengo perdeu muito gol, né, gente? Perdeu muito gol o Flamengo. Eu era para ter narrado ontem uns 5-0 o Flamengo. O Flamengo perdeu muitas oportunidades realmente em Porto Alegre. Entretanto, o mais importante, o Flamengo ganhou o jogo. 1-0, 5-0, 10-0, 50-0, rendem os mesmos 3 pontos. E o gol do Carrascal deixou o Flamengo a 4 pontos do líder Palmeiras, com um jogo a menos e com confronto direto, que irá acontecer daqui a 12 dias no Maracanã. Algum gênio marcou esse jogo para sábado, 9 da noite. Flamengo e Palmeiras. No Maracanã. Deve ser por causa de tabela de Comebol no meio de semana e tal, mas, porra, sábado, 9 da noite, Flamengo e Palmeiras, é dose para porco e urubu junto, hein? Aí não dá. Não é o horário adequado para um jogo deste nível. O grande jogo do futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. E eles vão jogar sábado, 9 da noite, Maracanã, dia 23 de maio. Já pode se preparar aí, porque vai ser no meio da balada. É isso aí. A galera indo para a balada ou aquecendo para a balada, acompanhando Flamengo e Palmeiras. Beleza, pessoal? Mas o campeonato brasileiro, ele está resumido antes do final do primeiro turno a Flamengo e Palmeiras. Se você perguntar para mim assim, João Guilherme, título, Flamengo e Palmeiras. Os demais vão participar para vaga na Libertadores, para vaga na Sul-Americana, para se manter na primeira divisão, fugir do rebaixamento, porque título, Flamengo e Palmeiras. Não tem conversa. Deixa eu ver aqui a classificação do campeonato, para passar para vocês direitinho. Vamos dar uma olhada aqui. Classificação do Brasileirão. Como é que está a classificação do Brasileirão, João Guilherme? Palmeiras líder, 34 pontos, 15 jogos. Flamengo vice-líder, 30 pontos, 14 jogos. Parei de ler a classificação, porque título é isso aqui, ó. Palmeiras 34, Flamengo 30. Acabou o campeonato. Um dos dois vai levar a taça para casa. O resto vai disputar posições importantes. Libertadores da América, Sul-Americana, permanecer na primeira divisão. Mas título é ou Flamengo ou Palmeiras. E não tem conversa. Essa é a minha opinião. Beleza, pessoal? Deixa eu abrir um espaço aqui também. Outras informações importantes. Barcelona ganhou do Real Madrid. Barcelona campeão espanhol. Em cima do Real Madrid. É um cenário realmente perfeito para o Barcelona. Não, né? Amassados pelo Flamengo. Derrota justa e zona do rebaixamento. Vamos falar sobre tudo isso? Sobre essa derrota, porque vou contestar o quê? Vou falar o quê? De quem, inclusive, acha que o trabalho do técnico Luiz Castro não é bom. Porque eu sou o passador de pano oficial, né? E eu já tô passando vergonha. Porque eu tô tentando ter um olhar mais amplo da categoria de base, do planejamento para 2027, só que tem um problema nisso tudo, né? Eu realmente escolhi esperar. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, que as coisas vão acontecer em algum momento, mas é importante que a gente continue na Série A.
né? Porque senão não faz nenhum sentido. Eu quero chegar em 2027 na Série A, mesmo que seja numa posição intermediária. Eu já aceitei isso. Eu já reconheci isso. E o outro detalhe, que obviamente tem relação, é que a gente precisa jogar mais, né? Pelo investimento, pela qualidade dos jogadores. E isso eu preciso falar. É preciso cobrar. Eu não quero que o técnico saia. Eu sou o cara mais benevolente com o trabalho do Luiz Castro. E na verdade o que eu estou dizendo é uma obviedade, porque inclusive ele sabe disso. Ele inclusive lamenta isso nas entrevistas, mas ele não explica os motivos de... Eu não sei qual a idade de vocês, e pode ser que eu esteja falando com torcedores mais jovens, acho que a maioria, mas alguns mais velhos, ou até da minha geração. Mas em 1989, o Grêmio aplicou 6-1 no Flamengo. Em 1997, o Grêmio calou o Maracanã, Flamengo de Romário. Então, um recorte recente é de um Flamengo que quando vai jogar contra o Grêmio, a gente já se prepara para perder de pouco ou fazer uma guerra para empatar. Essa é a realidade. Até 2019, a gente encarava o Flamengo numa boa. Depois disso, cara, a gente virou assim um cachorrinho e uma freguesia total, absurda, dentro e fora de casa. Só que aí o que mais me incomoda é porque, obviamente, a história ela entra em campo, mas ela não joga. Né? Então, assim, quando o Flamengo vai jogar contra o Grêmio, pode ter um respeito ali pelo emblema, por confrontos históricos e tudo mais, como são hoje os duelos entre Palmeiras e Grêmio, por exemplo, que já protagonizaram grandes confrontos. Mas hoje é a mesma situação. A gente entra para jogar contra o Palmeiras do Abel, rezar para perder de pouco ou fazer uma guerra para não perder e, eventualmente, numa imortalidade, ganhar o jogo. Como ganhamos alguns jogos bem esporádicos de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. O que me incomoda é a passividade. Putz, cara, isso não dá para aceitar. E isso também é treinador, porque a postura do Grêmio ela foi vexatória. Jogando em casa, pro torcedor do Grêmio, é vexatória. Acha que você queria o quê? Encarar de igual para igual o Flamengo? Cara, primeiro, quem tem que decidir isso é o técnico, né? Não eu. Ele é muito bem pago para elaborar uma estratégia para vencer o Flamengo, o Palmeiras ou qualquer adversário. Porque se a gente chegar à conclusão que o Grêmio não tem condições de vencer alguns dos times do campeonato, bom, aí a gente tem que disputar a Série B mesmo, né? Que lá talvez a gente tenha adversários mais frágeis. Talvez. Porque hoje, em termos de futebol jogado, cara, o desempenho é muito inferior a muitos times que eu considero ou considerava inferiores ao Grêmio. Eu vou falar baixinho. O Inter tá jogando mais. Porque o Flamengo chegou em vários momentos. O Everton talvez tenha sido o melhor jogador do Grêmio. Fez algumas brilhantes defesas. E teve uma bola na trave ainda do Plata. Até o gol do Carrascal. Que entra trocando passe assim sem deixar a bola cair. Cara, gol de pelada. Uma atuação vexatória em termos de postura, especialmente. A estratégia, ok. Tava todo mundo posicionado ali. Então, como é que eu vou criticar a questão tática? A questão é que não funciona. E outra, o Grêmio não dá uma chegada. O Grêmio não compete. E isso me incomodou. Porque se eu olhar o Flamengo do outro lado e eu entender que eu vou perder o jogo, irmão, aí a gente nem entra em campo, né? Isso só acontece Cara, o mais surreal é que, como torcedor, assim, analista, eu olhava o jogo e eu tentava enxergar alguma coisa e eu não conseguia em termos de ímpeto. Porque eu olhava pra tabela e eu falava assim, tá 0-0. O Grêmio ali tá 15º. O Santos ganhou, 16º. Aí eu pensei, tá. Se o Grêmio tomar um gol agora, a gente cai pra zona, porque o Corinthians ganhou também. Se eu fizer um gol, a gente vai pra 7º. Eu falei, caramba, esse jogo é uma final, cara. Esse jogo é uma final. E final é o seguinte, cara. Não dá pra jogar pensando que tem mais 15 rodadas. Não, é final, tio.
Joga valer, compete, vai pra cima. Vai pro tudo ou nada, azar, se perder 1, perder de 4. Então vai pra dentro dos caras. Nossa, Chico, mas aí é suicídio. Não interessa, cara, olha a tabela. Suicídio é ficar lá atrás esperando bala e falar, bom, atira aí porque uma hora você vai acertar, né? Então assim, ó, vou virar de costa, inclusive, né, pra não ver. Vai, pode arriscar aí que eu vou tomar esse gol mesmo. Isso é muito pequeno para a história do Grêmio. Tá aí, nação, a imprensa, então, falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Grêmio, 1-0, poderia ter sido mais. O importante foi a vitória e o Flamengo está muito próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou com o Remo 1-1. E aí eu digo pra você, meu amigo, eu já falei isso aqui no vídeo de ontem, pra mim o Flamengo é o líder virtual do Brasileiro. É isso aí. Tem uma partida a menos, tem o confronto direto com o Palmeiras. Se vence, partida atrasada e o confronto direto, é líder. Pra mim é líder virtual. Tamo junto, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.